esperança para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida.
Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Criador e mantenedor de nossas vidas, glorificado, honrado seja o teu nome. Aqui está o teu povo, tua igreja, que veio curvar diante da tua presença, com o coração agradecido por todas as bênçãos concedidas sobre nossas vidas. Sabemos que não somos merecedores, mas servimos e amamos um Deus que nunca nos deixa só. Portanto, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa cada família aqui representada, cada filho teu. E nesse momento pedimos a Deus que o Espírito Santo seja derramado sobre o teu servo, pastor que veio para compartilhar conosco o pão da vida, que é a tua palavra. Que ele seja instrumento usado pelo Senhor. Perdoa nossos pecados, nos dá a tua graça nesta manhã, que possamos ter um sábado plenitude na tua presença, que possamos sair daqui reavivados com o poder da tua palavra. É o que nós te rogamos, nos méritos do teu filho amado Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Deixa eu apresentar aqui o pastor. Veio falar que ele era mineiro, ele é capixaba. Deus deu uma pessoa capixaba, é da onde? Espírito Santo. Pastor Júlio, ele está. Quanto tempo no IAPE? 1 ano e 5 meses no IAPE. Ele cuida ali dos adolescentes, é pastor e preceptor dos adolescentes. Eu convidei para vir trazer mensagem, já aceitou o convite na hora. Nesse momento, pastor, que Deus use o Senhor, que nós possamos estar atento para ouvir a sua mensagem de Deus através do Senhor. E ele não veio só, viu? Ele está aí recém-casado, né? Está ali a Suelen, né? Ela que é também lá, também. E ela é psicóloga, eu sabia dizer aí, ó. Eu já tive o privilégio de ver ela falar lá pra gente, lá na segunda-feira, que o Del convidou. Eu falei assim, rapaz, a menina sabe que coisa. Deus abençoe. Feliz sábado, bom dia. Já apresentado, eu não vou precisar explicar aqui o que é ser preceptor, porque eu já soube que tem alguns ex-alunos aqui, alunos ainda, e que aqui algumas famílias têm esse já sabem, né? Já conviveu com isso. Alguém me tocou ali, então você conhece o Pedro? E aí eu já conheço lá do IAM, né? A gente conviveu lá por um ano. Pedro Gustavo, né? Estuda teologia lá, é do marketing lá, é filho dessa igreja aqui também. É um privilégio muito grande. Minha vida é muito fácil para vocês entenderem. Eu cuido lá de 88 meninos de 12 a 17 anos. Então, tranquilo, né? Aqui, ó. Muito tranquilo. Então, lá junto com mais 2 preceptores, nós estamos juntos desses meninos diretamente com os meninos e mais 102 meninas indiretamente, né? Ali cuidando também, parte espiritual, a parte dos eventos, a parte esportiva, tudo isso tem uma equipe ali de preceptores para poder cuidar desses meninos. E eu gostaria de tirar esse momento para pedir aos irmãos que continuem orando pelo IAPE. Hoje, um dos principais focos da igreja é a missão. Hoje nós estamos enviando missionários para o mundo inteiro. Nós recebemos de volta um pastor que foi preceptor no IAPE, que ficou no Líbano por 2 anos e meio. E as experiências que ele traz é algo grandioso, assim. A gente vê a necessidade do nome de Jesus ser levado a alguns lugares. Aqui no Brasil a gente perde um pouco às vezes essa noção, porque se a gente agora ligar a TV lá, TV Senado lá, vamos assistir a política, vai ter no fundo da parede um crucifixo. Então o Brasil é um país que a gente tem liberdade religiosa, a gente não tem muita dificuldade. Mas em um desses eventos de missão, a gente ouvindo uma menina iraniana
ela alegre falando assim: olha, eu estou feliz de vir estudar no Brasil. A história dela, ela e o pai se tornaram cristãos e a família era islã, e ali a mãe e os irmãos dela abandonaram ela e o pai. Olha só, você pode seguir esse Jesus aí, mas não é mais minha filha. E falou para o marido: olha, você pode seguir, mas você não é mais meu marido. E agora o pai e a filha em campo de refugiado por apenas seguirem o nome de Jesus. E ela fala bem assim: eu estou muito feliz de estar indo para um país onde eu posso falar e cantar o nome de Jesus sem ser morta. Já pensaram nisso? Entendem a importância dos missionários no mundo? E o IAPE é um colégio que está sendo preparado para enviar esses meninos e essas meninas para o mundo todo. Daqui a 2 meses nós vamos estar ali em Tamandaré, fazendo uma missão durante uma semana, ajudando as pessoas ali. A gente vai varrer calçada, pintar muro, reformar casa, conferências de evangelismo durante as noites, porque esses meninos estão sendo formados para isso. Eles têm aulas de inglês, eles têm aulas na escola de missão. Hoje a União Nordeste ela tem 60 meninos e meninas, onde eles tiraram lá de todas as associações, das 6 associações aqui da UNEB, 10 de cada associação que fazem falta na sua igreja. Pensa aí naquele adolescente da igreja que toca, que canta. É isso. A igreja está falando assim: olha, a gente está te dando um incentivo para que você possa ser um futuro líder da igreja, possa servir a Deus em outros lugares, possa levar o nome de Jesus às outras pessoas. Hoje nós temos esse grupo lá. Estou com um grupo de 8 alunos que tem o sonho de ser pastor, e a gente se reúne a cada 15 dias para poder aprender coisas sobre o ministério, como é a vida do pastor, como pregar melhor. E além disso, esses meninos ainda auxiliam uma classe bíblica onde tem 6 alunos não adventistas que estão estudando a Bíblia. Amém? Amém. É um lugar especial. A gente precisa da oração da igreja, das orações dos irmãos. É um lugar onde Deus está fazendo maravilhas. E uma dessas classes, um aluno muito aplicado que gosta muito de história, ele fez uma pergunta para mim. Ele falou assim: olha, eu estudo as religiões e vejo que cada religião tem uma marca. E quando a gente fala de religião, é cristianismo, lá na Índia é muito comum o hinduísmo, a igreja adventista, a igreja católica, a igreja batista, isso aí é denominação, né? A gente sabe essa diferença. E ele, estudando a história das religiões, ele percebe, o Guilherme, ele fala assim: olha, qual é a marca principal do cristianismo? E aí eu fui e me lembrei de um debate que eu já tinha assistido. Tem um pastor aí da nossa igreja que está muito famoso, o Rodrigo Silva, né? Fala com muita profundidade, muito inteligente. E ele ali uma conversa ali com um ateu, o próprio ateu falando assim: olha, o que marca o cristianismo é a ressurreição de Jesus. Se não tivesse a ressurreição de Jesus, não tem cristianismo. Porque é mais ou menos a gente pensar assim: olha, Lúcifer ele tentou contra o pai, ele foi expulso do céu. Ele tentou contra o filho, Jesus ressuscitou, vencendo a morte. Então tem uma notícia ruim para você: chegou a nossa vez. E agora é a gente que ele tenta, porque assim atinge o coração de Deus, já que somos amados por Deus. Mas de fato, o que marca o cristianismo é a ressurreição de Jesus. Um erro é pensar, gente, que ateu não entende de Bíblia, viu? Muito pelo contrário, entende muito de Bíblia, sabe muito, para poder basear ali na forma como ele acredita. Ele precisa conhecer também de Bíblia, né? E aí ele falou algo certo, e que o Rodrigo até concordou, né? Realmente, o que marca o cristianismo é a ressurreição de Jesus, porque foi o momento em que ele vence a morte. E na ressurreição de Jesus existe 2 histórias que eu gosto, lá em João 20, que marcam mais o momento que Maria Madalena entra no túmulo para poder recolher o corpo de Jesus. Ela fica preocupada, ela vê 2 homens, a Bíblia relata como varões, um sentado onde estava a cabeça de Jesus, o outro onde estavam os pés de Jesus, e aqueles homens perguntam o que ela procura, e ela ali atordoada, não tinha encontrado o mestre ali. Aí tem alguém em pé ali perto dela, e ela reconhece que é Jesus e fala: Rabone, mestre, é o Senhor. E aí eles conversam,
E também um outro momento que acontece logo depois, que é o momento de Tomé, em que Tomé não acredita que Jesus havia ressuscitado quando ele recebe a notícia, e depois quando Jesus encontra ele, mostra-lhe as mãos feridas, o seu lado ferido, e ele precisa agora acreditar, né? Ele disse que queria tocar, mas ele nem toca, ele só vê e já acredita. E é justamente nesse segundo momento que a gente vai se concentrar um pouquinho nesses próximos minutos. Por isso, vou convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20, a partir do verso 19. João 20, a partir do verso 19. Amém? Vamos orar antes de ler a Bíblia. Obrigado, bom Pai, pela oportunidade. A sua palavra está aberta aqui na nossa frente agora, que a gente possa aprender mais do Senhor. Fique conosco, por favor, nessa manhã, iluminando a nossa mente, trazendo entendimento. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, era um domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé, ele aparece na Bíblia, lá no capítulo 11 de João, com uma frase muito interessante. Ele diz assim: vamos com Jesus nós também, e vamos morrer com ele. Tomé, ele tinha uma sinceridade, uma fé muito forte. Isso é algo que a gente precisa admirar. A gente tem que aprender com esses homens da Bíblia as coisas boas que eles trazem para nós. É por isso que a importância de estudar a Bíblia. Mas Tomé, ele era alguém muito sincero. Ele tinha características de alguém que é sincero. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar a sua personalidade, de entender como você funciona ali, se você é mais pavio curto, se você tem mais paciência, como isso é. Mas ele era alguém que tinha muita sinceridade. Olha o que diz o verso 26. Passados 8 dias, a gente fala sempre assim, de hoje a 8, né? Então, de um domingo no outro, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Agora Tomé estava. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, porque ele já sabia o que Tomé pensava: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-no do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. É interessante pensar que Tomé colocou condições para acreditar em Jesus. Ele provavelmente era uma pessoa difícil. Infelizmente, hoje nas igrejas, e eu sei que isso não acontece aqui, tá bom? Mas quando algum irmão vai pregar, tem irmão que fica em casa porque não gosta de ir. Pessoa difícil. E esse é um perigo muito grande, porque a igreja está cheia de pessoas difíceis. E me dá pavor de pensar que pode ter alguém em casa porque eu estou aqui. Parando para pensar nisso, o quanto a gente pode estar prejudicando a vida do irmão porque somos pessoas difíceis, o quanto a gente tem deixado de deixar Deus agir por causa de orgulho. Talvez você esteja lidando com alguma pessoa difícil, lidando na família e talvez até dentro da igreja, mas eu preciso te contar alguma coisa que talvez ninguém te contou. Você também é uma pessoa difícil. Tomé era difícil, e nesse encontro com Jesus ele é confrontado por não acreditar, mas ele também não discute. Eu percebo
a bondade de Jesus agora, né? A reação de Jesus. Porque Jesus ele poderia ter colocado Tomé no lugar dele. Eu vou te ensinar uma lição. Você conviveu comigo por 3 anos. Você viu fazer milagres, você esteve ao meu lado. E por que você não acreditou quando os outros falaram que eu havia ressuscitado? Mas a serenidade, a bondade de Jesus, a paciência de Jesus e principalmente o amor de Jesus por aquele discípulo faz com que as coisas caminhem por outra forma, né? Olha aqui, pode colocar. E agora Tomé passa a crer, mesmo com Tomé colocando as condições. Jesus, ele foi bondoso. Deixa eu te contar uma coisa, dificilmente a gente vai resolver alguma coisa com discussão. Isso a gente está cansado de saber. Se a gente precisar de discutir na escola, na faculdade, no trabalho, para tentar mostrar que o sábado é verdadeiro, é melhor não falar, viu? Deixa que Deus vai mostrar de alguma forma. Se a gente precisar discutir com algum familiar, um parente ali, que Jesus vai voltar, é melhor não falar. Deixa que Deus vai alcançar essa pessoa de outra forma, porque a gente perde quando a gente dá espaço para esse tipo de situação. Eu, antes de estudar teologia, tive o privilégio de estudar educação física lá no Espírito Santo, e como todo mundo que precisa trabalhar durante o dia, eu estudava à noite, né? Então eu com 18 anos era o mais novo da turma, porque era a turma que já tinha estudado, já tinha mais de 10 anos aí que não pegava no caderno, estava voltando a estudar, era a primeira turma daquela faculdade. E eu lembro que a faculdade ela dava um privilégio para a gente, para fazer as provas de sexta, tinha semana de prova, todo mundo fazia prova à noite. Como a gente não fazia prova na sexta-noite, tinha lá a cartinha que o pastor mandava, né? Todos sabem como é que funciona isso. Eles reuniam todos os alunos de todos os cursos que eram adventistas em uma sala para fazer a prova de 2 às 4 da tarde, na sexta, e ficava confinado até a noite. Quem fez Enem aqui há mais de 5 anos atrás passou por isso, né? O sábado ficava ali confinado de meio-dia ali, 1 da tarde até às 18 para poder fazer a prova. Então era assim que funcionava, a gente ficava confinado porque a gente não podia passar cola para os outros. Então a faculdade deu essa resolução para os alunos adventistas. Talvez aqui alguns já enfrentaram essa dificuldade da faculdade à noite, essa questão das aulas na sexta. Vivi muitos momentos bons nesse sentido, onde Deus foi honrado com essa situação. Mas fato é que juntava todos os alunos ali, acabava sendo um momento gostoso, porque alguém sempre levava o violão, a gente levava a lição, conversava, fazia um pôr do sol e ficava ali falando sobre as coisas da igreja, as coisas de Deus. E eu me lembro que em uma dessas provas, um aluno lá de engenharia, ele se levanta, entrega a prova ali de tarde e fala: olha, estou indo embora. E a fiscal da prova falou: olha, você não pode ir embora. O combinado é ficar confinado, porque vocês não podem sair agora, tem que ficar aqui até as 8 da noite. Aí ele falou: não, eu não posso ficar aqui. Como é que eu vou descumprir o sábado do meu Deus estando aqui nessa sala? E agora a fiscal falou: olha, se você sair, você vai tirar 0. Não pode sair. Você assinou um termo, está combinado. Não, mas eu preciso ir para o ensaio do coral na igreja, eu não posso ficar aqui. Aí ela: então, se você sair, você vai ser desclassificado. Será que ele estava naquele momento pregando bem sobre Jesus? Entendem a dificuldade? Entendem que não precisa, a gente não pode dar lugar a esse tipo de situação? Era melhor ficar quieto. E a gente com vontade de falar, né, meu irmão, fica quieto, aproveita, porque a gente tem que agradecer a Deus que a gente pode ter essa chance de fazer uma prova que deveria ser feita na sexta-noite, na sexta-tarde. Isso é uma bênção, não são todos que têm essa oportunidade. Quantos e quantos têm histórias para contar que reprovaram em matéria, tiveram dificuldades por causa do sábado? E ali a faculdade dando essa oportunidade, e alguém jogando, ele foi embora, tirou 0, e ali infelizmente o testemunho, ele não foi bom. E a gente tentando falar para a fiscal: olha, isso não representa a igreja. Foi uma coisa: ela: não, fique tranquilo, conheço vocês, conheço, tenho parentes na igreja adventista. E ali a forma como a gente deveria pregar para aquela fiscal, que naquele momento era a única que não era adventista ali naquela sala, ela foi prejudicada por causa de uma discussão. Entendem a dificuldade disso? Jesus talvez poderia ter colocado Tomé no lugar dele,
Mas olha o que Tomé fala no verso 28. Quando Jesus mostra o lado, mostra as mãos, Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. A bondade de Jesus fez com que Tomé reconhecesse que ele era Deus, reconhecesse que ele era o seu Senhor. A maior necessidade hoje de nós que acreditamos em Jesus é declarar diariamente: Senhor meu e Deus meu, Deus meu. Mas é muito difícil a gente declarar isso quando a vida traz tantas dificuldades. Talvez para uma mãe que está aqui na igreja, que há anos ora pelo filho que está fora, é difícil declarar: Senhor meu, Deus meu. A minha mãe ora pela volta do meu irmão para a igreja há 15 anos. E eu sei o quanto é difícil para ela, em alguns momentos, declarar: Senhor meu e Deus meu. A minha avó ora pela volta dos meus tios há mais de 40 anos para a igreja. E eu sei, por conviver ali próximo, o quanto é difícil em alguns momentos declarar: Senhor meu e Deus meu. A minha sogra ora pelo meu sogro há mais de 30 anos. E como é difícil em alguns momentos. A fé ela é testada o tempo todo. A gente precisa desse exercício. Nós conhecemos a Jesus, alguns aqui desde que nasceram, mas ainda assim a gente tem dificuldade de declarar: Senhor meu e Deus meu. Sabe por que isso? Porque a gente, assim como Tomé, mesmo tendo esse contato com Jesus como ele teve, nós não conhecemos a Jesus de verdade. Talvez se Tomé tivesse a sua fé um pouco maior, pelo menos o tamanho de um grãozinho de mostarda, como a Bíblia traz, né? Ele teria acreditado de primeira. Mas a gente precisa conhecer. Muitas coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida, que a gente passa a conhecer, sendo que aquilo era para ser dedicado para Deus. Quer ver? A primeira delas é quando a gente tem frequência, tempo dedicado. Tudo que nós repetimos muito se torna prioridade. É por isso que a gente gosta tanto de vício. Por isso que a gente gosta tanto de vício. Tem gente que é viciado em jogo, tem gente que é viciado. E tem aqueles que são vícios bons, né? O time de basquete, né? Bom, é legal, o esporte ali, uma vez, 2, 3 vezes na semana. E a gente não pode deixar isso prejudicar. Mas a gente, quando repete muito uma coisa, a gente coloca isso no lugar de Deus. Uma vez um aluno, ele me procurou e falou bem assim: olha, eu gosto muito de ler a Bíblia. Gosto muito de ler a Bíblia. E hoje eu estava lendo Abacuque capítulo 10. Falei assim: meu irmão, só vai até o 3. Mas o importante é que eu li. Eu falei: é importante que você leu, mas tudo bem. Você leu Abacuque 10, está tudo certo. O importante é ler. A gente precisa conhecer mais a Jesus, colocar como prioridade, repetir isso. E agora eu faço a pergunta: quantas vezes essa semana nós lemos um capítulo inteiro da Bíblia? Entende quando alguma coisa pode tomar o lugar de Deus na nossa vida? Tudo aquilo que a gente tem frequência, tempo dedicado, se torna Deus para a gente. Olha o que a gente está declarando, que é Senhor meu e Deus meu. Segundo, o sentimento de controle da situação. Quando Deus confronta a gente com a vontade dele, a gente sofre porque a gente perde o controle. A gente pensa, né, quer que a nossa vida siga de um jeito que a gente pensou que é o melhor. Mas eu tenho, talvez aqui, irmãos e irmãs com histórias de que quando decidiu deixar Deus guiar a sua vida, o sentimento ele foi muito melhor. Eu conversava com alguns alunos e eu falei para eles, e falei na lição também hoje, que 3 coisas, presta atenção agora os adolescentes, os mais novos aqui, 3 coisas que vão definir a alegria ou a tristeza da sua vida. E os mais velhos vão concordar comigo. 3 coisas. Primeira delas, a sua comunhão com Deus. O quanto a gente depende de Deus, isso vai definir se a gente vai ser feliz ou triste, realizado ou não na nossa vida. Deus guiar o que a gente vai fazer de profissão, Deus guiar tudo aquilo que tem a ver com isso, sabe? Com a nossa realização. Segundo ponto, aquilo que a gente vai exercer de profissão mesmo, com amor, com paixão, onde o trabalho vai ser algo ali que a gente gosta, não vai ser pesado. E o terceiro e mais importante, que talvez defina aí 80,
90% da nossa alegria ou tristeza a pessoa com quem a gente vai casar. Isso é algo muito grande que a Bíblia traz para a gente como uma revelação. Mas eu, conversando com os meninos, deixei isso claro para eles. Isso vai definir se você vai ser feliz ou triste. Escolha bem, converse bem, entenda os defeitos, esteja junto. Isso é importante. Quando a gente perde o controle da situação, a gente tem dificuldade. Tomé, naquele momento, ele estava sendo confrontado. Não era o jeito que ele queria. E por isso, aquela reação. Mas quando Jesus, com sua bondade, aparece, diz assim: Senhor meu e Deus meu. Um aluno uma vez me procurou e falou bem assim: Júlio, só não gosto de ir para a igreja por um motivo. Eu falei: qual? Porque meu pai vai para a igreja, fala lá na frente que família é importante, mas em casa ele grita com a minha mãe. E aí talvez alguns pensem assim: filho de pastor é tudo revoltado mesmo, mas esse caso não era não. Filho de ancião, líder de igreja, como muitos aqui. Meninos e meninas que estão tendo exemplo. Olha, deixa eu falar uma coisa para os pais aqui. Esses meninos, eles têm um chip que vem dentro da cabeça deles, que a gente não tem como lutar contra isso não, viu? Eles são intolerantes à hipocrisia. Os nossos adolescentes de hoje, eles percebem tudo que a gente faz dentro de casa, se isso é condizente ou não com o que a gente fala, com o que a gente quer mostrar para as pessoas. Eles sabem quando o casamento dos pais não está legal. Eles sabem quando as coisas não andam bem, o relacionamento entre pai e filho, porque eles já vêm com esse chip, eles odeiam a hipocrisia. Qual foi a última vez que a gente deixou Deus ter o controle da nossa vida? O exemplo para os outros, principalmente dentro de casa, a nossa família. Terceiro, facilidade de acesso. Quando a gente tem acesso a algo que gostamos, nós tornamos isso prioridade. É por isso que a pornografia talvez seja um instrumento que mais está destruindo o casamento dentro da igreja hoje. Facilidade de acesso. É muito fácil, está ali, muito simples. É uma das maiores dificuldades que os casais hoje na igreja estão enfrentando. Casamentos de 10, 15, 20, 30 anos estão se acabando por causa da pornografia. Facilidade de acesso. O que a gente tem buscado acessar com facilidade? Que a gente gosta, tudo aquilo que a gente gosta e prioriza, toma o lugar de Deus na nossa vida. Qual foi a última vez que a gente orou junto com a esposa, com o marido, com os filhos, com as pessoas de casa, com os netos? Qual foi a última vez que a gente orou próximo da pessoa? Uma vez eu fazia uma semana de oração numa igreja e o irmão ficou, eu acho que só um pouquinho a música. O irmão ele ficou de me buscar onde eu estava hospedado, numa igreja central, para poder fazer a semana de oração na outra, né? Ele fazia esse transporte de moto. E ali onde a gente passava pela cidade, ele falava, todo mundo cumprimentava ele. O apelido dele era assim. E eu estou contando essa história porque ele autorizou. O nome Isaías, o apelido Sim. E ele falava com todo mundo conhecia. E a gente brinca quando alguém é muito conhecido assim, olha, dá para ser vereador, né? A gente não brinca assim? É assim? Aí eu fui brincar com ele e falei, gente, você poderia ser vereador, você conhece todo mundo. Aí ele me chamava de pastorzinho, né? Ele é pastorzinho, mas não é por algo bom. Eu falei, como assim? Aí ele, eu vou te contar. E ele disse, eu sou muito conhecido, porque as pessoas sempre me viam nos bares da cidade. E por muitas vezes, muitos desses que me cumprimentam tiveram que me acudir bêbado, dormindo na calçada. E durante 30 anos foi assim, meus filhos, minha esposa levando para a igreja, e ela lá com a gente, lá, uma cozinheira de mão cheia, muito carinhosa. A esposa minha levava os filhos para a igreja, e ele, como o vício e essa situação, e aí ele conta bem assim que durante mais de 30 anos foi dessa forma. Ele acordava e sentia alguma coisa no pé dele. Depois de uma noite ali, fica bêbado e tudo mais, as pessoas acudirem, várias situações assim, alguma coisa incomodando o pé dele. Era a esposa ajoelhada do lado da cama, segurando o pé dele, orando por ele. E ele fala que foi esse gesto
que fez com que hoje ele estivesse na igreja. Hoje é um irmão super dedicado, é aquele que chega primeiro mais cedo, deixa a esposa para trás, vai para a igreja cedo e fala assim: eu fico ansioso para ir para a igreja, o culto de quarta-feira eu quero estar na igreja, eu pego fica feliz no dia que tem culto. E o último a sair da igreja, faz tudo lá, é diácono, é ancião, participa de tudo, prega na igreja, gosta de cantar lá na frente, porque por mais de 30 anos a esposa orou, segurando o pé dele, mesmo naqueles momentos difíceis. Qual foi a última vez que nós oramos pelos nossos e com os nossos? Prioridade, acesso, fácil acesso. A gente aprende desde criança na igreja que o telefone do céu é a oração, não é assim? E a gente não aproveita essa facilidade que a gente tem de acessar a Deus em nome de Jesus. Eu tenho o privilégio de ser casado com uma psicóloga, e estudando esse sermão busquei alguns conceitos ali, aquilo que precisa fazer para algo se tornar, para a gente conhecer, para a gente ter comunhão. E a comunhão com Deus se torna uma prioridade quando a gente decide que Deus vai ser vivo em nossa vida. A primeira delas, de maneira rápida, tempo de qualidade juntos. Tempo de qualidade juntos. Quando nós passamos tempo com alguém ou alguma coisa, é aquilo que vai se tornar a nossa prioridade. Algumas relações profundas vão se desenvolver, e é por isso que todos nós aqui temos um melhor amigo, uma melhor amiga, que só ele sabe, só ela sabe os nossos maiores segredos, porque tem tempo de qualidade junto, sai junto. Tem o evento da igreja, vai ter o evento teológico lá, todo mundo vai estudar para aprender junto, a gente vai junto, daqui a pouco, depois que acaba, vai ter o açaí, e a turma vai comer pizza aqui no bairro da igreja, e é assim, tempo de qualidade juntos. Tomé, ele tinha passado tempo de qualidade ou não com Jesus? Ele era um discípulo, um dos grandes privilégios, todos nós aqui queríamos ter tido esse privilégio. Por alguns anos, Tomé viu Jesus fazer milagres, algo incrível. Segundo, autenticidade, ser quem você é e deixar outra pessoa ser quem é também, não se esconder, permitir que as pessoas gostem da gente como nós somos, e ter aprofundamento de relação exige autenticidade das duas partes. Pergunta: Jesus era autêntico ou não para Tomé ver? O tempo todo. E mesmo assim, Tomé não acreditou naquele momento. Tomé também era autêntico. Jesus conhecia os defeitos dos discípulos. Eu gosto de pensar assim que os discípulos, eles foram teimosos, mas depois da ressurreição de Jesus, todos eles parece foram transformados, porque ele vivia resolvendo conflito. Tinha dois irmãos que estavam disputando ali. A mãe colocou na cabeça quem que ia ter o melhor lugar ao lado do mestre para o novo reino. Mas agora, depois que Jesus sobe ao céu, a gente aprende lá em Atos 2 que milhares de pessoas se batizaram depois do derramamento do Espírito Santo. Aqueles discípulos, depois que se permitiram ser usados de maneira forte, de maneira autêntica, milagres foram feitos, vidas foram transformadas, milhares de pessoas foram salvas através deles. Olha a importância de ter sido transformado por Jesus. Tomé, ele via Jesus sendo quem ele era, no mais íntimo da sua essência. O homem mais bondoso que passou por essa terra, de maior amor. Tomé teve acesso a isso, empatia e escutar o outro. Mais uma vez, a importância do melhor amigo. Quando a gente quer conhecer profundamente alguém, precisa ouvir. Qual foi a última vez que a gente ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que a gente sentiu no nosso coração que, olha, eu estou indo por esse caminho, mas Deus me disse que ele é ruim, eu preciso ir por esse porque ele é o mais certo. E escutar às vezes não significa obedecer. Qual foi a última vez que a gente ouviu e obedeceu a voz de Deus que pediu para que a gente fizesse alguma coisa? Conhecer profundamente alguém exige isso, ouvir. Jesus ouvia ou não o que Tomé falava o tempo todo? Por alguns anos, Jesus ouvia tudo o que Tomé falava e tinha empatia por ele. Experiências compartilhadas, importantes.
Talvez se vocês pudessem listar aqui momentos especiais com amigos, uma viagem, talvez alguns lembrassem aí da lua de mel. Que momento especial! Momentos profundos, vínculos. Jesus compartilhava ou não experiências com Tomé. Mais uma vez os milagres. Ver coisas que pareciam impossíveis acontecer na frente dele. Tomé via isso o tempo todo e ainda assim teve sua fé falha para acreditar no Mestre. Consistência de caráter. Jesus não era hipócrita. Ele demonstrava ser uma coisa e ia até o fim com isso. A confiança entre duas pessoas cresce quando nós mostramos consistência de caráter. Jesus demonstrava ou não ter um caráter digno, ser alguém bom o tempo todo. Tomé via isso. Comunicação, talvez uma das maiores falhas da nossa sociedade é a comunicação, os ruídos que tem, né? A confiança ela se desenvolve quando tem uma comunicação certa ali. Jesus se comunicava ou não frequentemente com Tomé, todos os dias, por algum tempo, todos os dias. Olha o que diz o verso 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. A gente precisa aprender, assim como Tomé no verso 28, dizer Senhor meu e Deus meu, mesmo que isso não signifique ainda que a gente tenha a certeza. Sabe aquela ideia de colocar o pé na água para poder atravessar o mar? A gente precisa declarar Senhor meu e Deus meu em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento. Uma das instituições que Satanás mais tenta destruir, porque sabe o poder que isso tem. A gente lida muito com alunos com diversas estruturas familiares. Esses dias eu separei a briga de 2 alunos lá, estava um bravo com o outro lá, mais novos assim, e aí um estava reclamando demais porque a tomada ficava longe da cama, a tomada do carregador do celular. Eu falei, isso aí é importante. A gente vai ter que trocar a cama de posição aqui, vai ter que mudar, dar um jeito, porque a tomada não pode ficar longe para você. O outro chorando no canto. A gente chegou perto e perguntou o que está acontecendo. Ele falou assim: eu me sinto abandonado pelos meus pais. Me colocam aqui, mas não ligam para mim, não vêm me ver. Vejo meus amigos indo para casa todo fim de semana e eu não tenho onde ir. Deixam eu aqui no primeiro dia que pode chegar, me busca no último dia que pode sair. Ninguém quer saber de mim. Vocês são minhas referências porque meu pai e minha mãe me abandonaram. Tem outras prioridades. Com diversas estruturas familiares, alunos que têm as suas dificuldades porque o casamento algum dia foi atingido. Uma das instituições que Satanás mais tenta destruir. A gente tem falado Senhor meu e Deus meu no nosso casamento, no namoro, dos mais novos. Senhor meu e Deus meu tem sido dito no nosso namoro, tem sido prioridade. Jesus tem sido a terceira companhia quando nós estamos com o namorado, com a namorada. É importante a gente pensar nisso. Senhor meu e Deus meu no namoro, no nosso descanso, no nosso lazer, o futebol do final de semana. A gente tem falado sobre Jesus com as nossas ações ou não? Jesus tem sido Deus e Senhor com o que a gente fala, com o que a gente faz, nosso descanso, nosso lazer, no trabalho. Senhor meu e Deus meu tem sido conhecido no nosso trabalho. As pessoas estão vendo o quanto Jesus é forte, é vivo em nossa vida, através da nossa própria vida. Na faculdade, turma aqui, universitária aí, Jesus tem sido a prioridade. A gente tem declarado Senhor meu e Deus meu. Gente, isso é algo incrível. Quando as pessoas olham para Deus de uma maneira diferente, quando olham para a nossa vida. E isso não tem mérito nenhum em nós por causa disso, somente em Deus. Nada vem de nós, nada de bom. Para as crianças, na escola, quando a gente tem alguma dificuldade, crianças, temos declarado Senhor meu e Deus meu. Sabe, crianças, olha, em alguns momentos você vai precisar ser o líder na sua casa. Vai ter hora que você vai ter que chegar e falar assim: pai, mãe, é o seguinte, vocês esqueceram de fazer o culto familiar, vamos fazer?
Pai, mãe, vocês esqueceram de orar comigo antes de dormir, vamos orar. As crianças não precisam esperar somente daqueles que cuidam para que sejam líderes, as próprias crianças podem ser líderes. Ensinar sobre Jesus, podem dar exemplo também para a família, isso é importante. Às vezes os pais ficam sobrecarregados, é muita coisa para cuidar, para dar o melhor. Por que não chegar e falar: pai, mãe, vamos orar juntos? Senhor meu e Deus meu, Jesus é o Senhor da nossa vida. Para aqueles que são mais velhos, como está o relacionamento com os filhos e com os netos? Jesus tem sido Senhor meu e Deus meu com esse relacionamento. Gente, a gente precisa priorizar Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando nós escolhemos olhar para a cruz do Calvário, crer nessa cruz e tomar a decisão de falar: Senhor meu e Deus meu, a nossa vida ela anda mais em paz. A gente passa a crer como Tomé naquela cruz que fez diferença e salvou a minha e a sua vida. Nós, quando tomamos a ação, é claro que Deus sabe de todas as coisas, mas a gente estudou semana passada na lição aquele texto de Isaías que diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente cansa de aprender que quando nós nos colocamos à disposição de fazer o trabalho do Senhor, Ele age de maneira mais completa. É como se a gente desse liberdade. É claro que Ele sabe de todas as coisas, e é por isso que nós vamos cantar uma música agora. Ao olhar para a cruz, nós vamos cantar essa música. Enquanto essa música é cantada, vem a turma do louvor. Eu gostaria de convidar os irmãos para que a gente pudesse aceitar um desafio, se colocar à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. O desafio de priorizar o Senhor meu e Deus meu na nossa vida em todas as áreas dela. Isso começa através da comunhão. E esse desafio vai ser de nós fazermos um compromisso com Deus. Nós vamos ficar em pé, vamos orar juntos por isso, mas de ter comunhão com Deus todos os dias, dedicar pelo menos 1 hora por dia a Jesus, através de oração, estudo da Bíblia e louvor. Que nós possamos tomar essa decisão agora. O convite é esse: enquanto a gente canta essa música, que assim como Tomé, que olhou para a cruz, acreditou no Mestre, teve sua vida transformada ali, que a gente possa tomar também essa decisão agora, de viver ao lado de Jesus para sempre. Vamos se bem em pé? Andei no cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros.
31 diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Tomé tinha declarado que Jesus era Senhor e Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Amém? O desejo de Tomé era de ter vida transformada, e ele teve. E esse convite se estende a nós hoje: aceitar a Jesus e declarar todos os dias: Senhor meu e Deus meu, para que essa se torne prioridade. Vamos orar por isso? Obrigado, bom Pai, porque o Senhor nos ensina, através da história de Tomé, lições importantes para a nossa vida. O Senhor nos ensina que é sempre bom amar os nossos irmãos, resolver com os nossos irmãos o que precisa, para que Jesus seja honrado. E também nos ensina a ter prioridade, a passar a crer em Jesus de maneira forte, declarar: Senhor meu e Deus meu. Esse é o nosso desejo, o compromisso da Igreja de Pombos, para que a gente possa, a partir de hoje, ter vida devocional com Jesus, dedicar tempo para poder estudar a Bíblia, orar, estar junto de Jesus e declarar todos os dias: Senhor meu e Deus meu. Por favor, fique conosco nessa resolução, que isso possa ser uma prioridade para nós a partir de agora, que possamos sair daqui transformados. Fique conosco durante esse sábado, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.